como é a força da estratégia adaptativa, né? A potência que é conseguir se adaptar diante de um contexto que muda o tempo todo. E a aprendizagem, onde ela entra dentro desse contexto? E aí eu trago para vocês, gente, que dentro de um contexto que muda o tempo todo, na organização, a centralidade, independente do tamanho da sua empresa, o segmento, a centralidade tem que estar no cliente. E isso trabalha com alguns pilares. Dentro desse movimento, dados e automação, ou seja, como é que a gente faz para trazer eficiência, um olhar mais analítico, né, pautado em dados para a tomada de decisão. Como é que, principalmente, a gente prepara a liderança para trabalhar com tudo isso, e depois eu vou detalhar um pouquinho mais em cada slide. A cultura organizacional, que é o DNA da empresa, né? E é ela que vai impulsionar a estratégia, impulsionar as pessoas a chegarem ao resultado, ao objetivo organizacional, ao objetivo estratégico de suas empresas. Como é que a gente trabalha essa cultura para que todos estejam totalmente alinhados àquilo que a gente espera, né? Todo mundo alinhado com o fit cultural, compartilhando dos mesmos valores, alinhado ao propósito da empresa. E aqui a agilidade. Quando a gente fala de agilidade, não apenas, eu não estou falando de somente implantar métodos ágeis, aqui eu estou falando de uma mentalidade ágil. Como é que eu lido e preparo a minha liderança e os meus colaboradores para ter uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade ágil para lidar com esse contexto. E olhando, obviamente, para todas as ações e linkar tudo isso à minha estratégia, colocando o cliente no centro. Eu brinco que se for perguntado ao RH qual é a meta comercial, ou a uma pessoa que trabalha na área de facilities, por exemplo, ela não souber, dê 2 passos para trás e faça com que toda a sua organização esteja olhando para o cliente. O que, que você agrega de valor para o cliente? Qual é o seu diferencial como mercado, né, como empresa? Quais são os impactos, né, dos seus valores, da sua organização perante, inclusive, aos concorrentes? Então, todo o ecossistema tem que ter o olhar centrado no cliente. Então, as empresas, para se preparar a esse novo contexto, com sucesso, além de entenderem o que está acontecendo, obviamente, muitas vezes precisa sim adaptar a sua cultura, a sua estratégia, o seu modelo de negócio para dar conta dessa transformação. E tudo isso, né, envolve pessoas. Os colaboradores são pessoas, né, os nossos fornecedores são pessoas, clientes são pessoas. Então, não tem como eu falar de estratégia adaptativa sem falar do maior capital da organização, que é o capital humano. E aí, trazer um pouco mais de detalhes sobre esses pilares, deixa, para trabalhar com tudo isso, eu preciso olhar para quê? Para a inovação de forma contínua. Lembrando que a inovação ela existe de forma disruptiva, aquela inovação que a gente realmente sai na frente, faz algo ainda, né, totalmente diferente, mas tem aquela inovação que ela também se faz necessária e ela é primordial para o sucesso da sua organização, que é a inovação incremental. Olhando para os processos vigentes, como é que eu faço para ganhar maior eficiência? Como é que eu faço para trazer indicadores? Como é que eu faço para acompanhar a evolução? Então, como é que eu atuo de maneira que eu crio de forma viva, né, e orgânica a inovação, independente se o meu projeto já foi aplicado com sucesso, como é que eu começo a olhar e entender melhorias para que daqui a 6 meses ele continue com sucesso, né, adaptado. Então, a primeiro olhar, quando a gente fala de adaptabilidade, esses pilares são extremamente importantes. Quando a gente fala de dados e automação, e aí trazendo um pouco mais de detalhe, é realmente olhar, principalmente, não somente no RH, mas olhar para as áreas e falar como é que a gente está fazendo, né, para ser impactado diante de uma automação, para trazer eficiência, como é que eu utilizo a tecnologia a meu favor? Claro que olhando para o RH, esse impacto deve ser visto assim, né, deve ser observado em várias áreas, desde a contratação até a gestão de talentos. Então, a gente tem ainda aqui uma grande oportunidade. Se como RH, o nosso processo ele ainda está moroso, ele ainda demora, que oportunidades a gente tem? Então, falando de automação, a gente tem aí oportunidades de pensar sobre plataformas mais integradas,
desde o recrutamento, de administração de benefícios, um onboarding que utiliza a tecnologia para gerar eficiência nos primeiros contatos, inclusive com o candidato, mobilidade, né? A gente fala como é que a gente traz isso para facilitar para o candidato, para as pessoas que estão participando terem as informações de forma unificada, ágil, automatizada. Quando eu falo para dados, gente, hoje a tomada de decisão ela precisa ser pautada em dados justamente porque a gente está num contexto que muda o tempo todo. Então, para mitigar riscos, se eu não tenho uma área de People Analytics ou se eu não tenho um profissional que entende de dados, eu como líder, eu tenho como me desenvolver, pelo menos para entender bem um dashboard, para entender indicadores, para tomar a decisão pautada em pesquisas, em métricas, que me dê mais oportunidade e assertividade a hora que eu for virar minha rota, mudar algum processo ou até implantar alguma coisa nova. Então, que a gente possa usar a análise de dados para olhar desempenho, produtividade, engajamento de funcionários, seja por uma pesquisa pulse, uma pesquisa de clima, avaliações na entrada do colaborador, pós-onboard, avaliações na saída do colaborador, indicadores sobre como é que está o meu cenário em relação à diversidade e à inclusão, indicadores para mapear posições-chave, para olhar para a sucessão, para olhar para o futuro, para olhar para o talento, né? Então, para os nossos talentos, entender quem quem são os profissionais de alta performance, quem precisa ainda de estar com uma curva de aprendizagem menor. Por meio de indicadores, eu consigo traçar a minha estratégia de maneira mais assertiva. E aí vem, falando em contexto e mudança, o IA potencializando, né, todas as áreas, mas falando de RH, conseguir fazer análise preditiva de rotatividade, chatbot e assistente para algumas funcionalidades para atender principalmente o colaborador. Na área de desenvolvimento e treinamento tem muita possibilidade, desde uma plataforma de aprendizagem até todo o processo de construção mesmo de solução educacional, o planejamento de sucessão baseado, né, em desempenho, potencial, mapeamento de competências, tudo isso eu consigo gerar eficiência olhando para a tecnologia, principalmente como meio, né? Como é que eu ganho eficiência por meio dela? Então, que as áreas e que os líderes estejam preparados para esse universo. Quando eu falo de dados e automação, o RH, ele, não só o RH, mas o compliance, ele tem um papel crucial, porque a gente está aí com a tecnologia a nosso favor, mas existe um caminho que precisa ser cuidadoso quando a gente fala de pessoas. Desde, né, da ética, a privacidade, né, com o aumento de coleta de dados, até para poder gerar essa eficiência, gerar a escalabilidade, a gente tem que tomar cuidado com a privacidade, né, dos dados. O desenvolvimento contínuo, a gente não basta só implantar. Como é que a gente promove o desenvolvimento e habilidades nas lideranças dos funcionários para que eles também possam se adaptar a essas práticas? Porque esse contexto de mudança impacta para cada um de maneira diferente. Então, nem todo mundo vai ter a mesma curva de aprendizagem, a mesma agilidade em lidar com essas novas tecnologias. Então, é um olhar mais humanizado para ver se o nosso cenário, preparar o nosso cenário também para toda esse contexto, né? Falando mesmo de adaptabilidade, como é que a gente vai desenvolver primeiro as lideranças para puxar os times, os colaboradores, toda a sua cadeia, né, de valor ali preparada para impactar e utilizar a tecnologia em prol de ampliar resultados. O impacto humano é realmente um olhar onde a gente consegue o equilíbrio entre a tecnologia e entre a conexão humana. Tecnologia é meio, que a gente não perca a troca, um momento como esse, né? A gente vive a era do conhecimento, o conhecimento em rede. Por isso que a gente promove tantos grupos como os squads, né, que são grupos multidisciplinares em prol de uma solução, em prol de uma inovação, ou seja, são várias mentes pensando ali em alternativas. Então, que a tecnologia venha impulsionar, mas que a gente continue promover cada vez mais conexão entre as pessoas, entre as áreas, para que isso não se perca diante, né, de um mundo de oportunidades também em tecnologia. E, obviamente, preparar tudo isso fazendo um projeto, né, adequado para o nosso cenário de gestão de mudanças. E aí, conforme eu falei para vocês, quando eu falo de agilidade,
Aqui eu não estava falando somente a agilidade de métodos ágeis, né? Mas muito olhando para a mentalidade, para conseguir se adaptar rapidamente, ter a capacidade de aprender rapidamente tudo que a gente tem aí de opção e de oportunidade diante do mercado. E a gente consegue fazer isso desde a entrada do colaborador. Quando você vai trazer um profissional junto ao time de talent, por exemplo, a importância de trazer alguém com fit cultural mais adequado ao DNA da sua organização. Porque a oportunidade que você tem e a chance que você tem dessas pessoas que compartilham dos mesmos valores, se identificam com o seu propósito, a chance delas ramparem mais rápido, né, ter uma curva de aprendizagem mais rápida, entregar mais rápido o que você precisa, ela é ampliada. Então, que o RH possa usar de ferramentas, desde assessment, uma entrevista pautada não somente em competências, mas em fit cultural, para trazer pessoas mais aderentes. Nisso também, adotar metodologias para facilitar o processo. Aí sim, eu estou falando de metodologias ágeis. Como que eu posso utilizar isso para dar uma visão mais unificada para as pessoas? Tem diversos métodos que vêm impulsionar essa agilidade. Como é que eu preparo, desenvolvo as pessoas para saberem a lidar com esses métodos? Cada vez mais fomentar uma cultura de feedback, porque feedback é um grande recurso para desenvolvimento, para colaboração, para crescimento. E como é que eu trabalho a minha comunicação, né? A palestra anterior falando o quanto é rica, é o fio condutor a comunicação. Como é que eu utilizo, preparo os meus profissionais para se comunicarem cada vez mais de forma assertiva e também ter plataformas que ganhem escalabilidade, né? Que consiga ser escaláveis, escalabilidade para trazer a comunicação da organização e deixar com que todos fiquem informados daquilo que está acontecendo na organização. E aqui, quando eu falo de mentalidade ágil, como é que eu preparo a liderança? Porque não há agilidade se ainda há aquela liderança mais autocrática, mais centralizadora. Como é que eu preparo o meu time para que eles sejam mais autônomos, que eles apoiem, né, na tomada de decisão, para que sejam mais colaborativos? Então, é preparar a liderança para ter times que tenha, obviamente, essa oportunidade, que se arrisquem mais, tomem mais decisões. Então, o processo de desenvolvimento e de preparação, ele é muito grande e é uma oportunidade. Olhando para esse contexto, como é que a gente se prepara para fazer gestão de crises? A gente passou aí recentemente por uma pandemia e hoje os dados, e a gente vive em constante impactos externos que, de alguma maneira, podem mudar algumas rotas internas, seja esses impactos relacionados à tecnologia, economia, política, questões climáticas. Então, a gente vive num contexto que realmente alguns fatores podem, dependendo do seu segmento, dependendo do seu cenário, do seu momento, impactar de uma forma mais intensa ou menos intensa quando você olha para o mercado. Então, como é que eu preparo os meus colaboradores, uma área, para também fazer gestão de crise em caso, né, de ocorrer um momento como esse? E, óbvio, se eu falo de pessoas, também do bem-estar. O capital humano é o maior capital de uma organização. Por melhor que seja a sua estratégia, o seu produto, o seu objetivo seja desafiador, você vai alcançá-lo por meio das pessoas. Então, olhar para o bem-estar físico e mental dos funcionários hoje é crucial para que eles sejam produtivos, para que tenham um clima positivo, e isso acaba impactando na sua marca empregadora e na percepção de valor, né, no employee brand e no employee value proposition, que é o valor percebido pelo colaborador. Então, que a gente consiga olhar para esses pilares e desenvolver a nossa empresa de forma contínua para lidar com esse contexto. E aí a gente brinca, né? Puxa, eu estou falando de um contexto onde eu já preciso me adaptar, preciso trabalhar, mas a rotina não para, né? Nós somos engolidos muitas vezes ali pela nossa rotina. E aí, antigamente a gente falava, olha, a prática acaba levando à perfeição, tem uma certa verdade nisso, né? A prática leva à perfeição, os esportes, né, estão aí para até nos confirmar isso. Você pratica, pratica, e aquilo chega a uma perfeição. Mas talvez num contexto como o que a gente vive hoje, a prática pode levar até a perfeição, mas não necessariamente a um novo. E aí vem uma reflexão.
para você trabalhar o novo, para você olhar para a inovação, você precisa muito preparar a sua liderança para abrir espaços, para promover, para puxar o time para isso e ambientes seguros para que testes sejam feitos, né? Para que a gente consiga criar MVPs em projetos de RH, em projetos em outras áreas. Para você fazer isso, você precisa ter ambientes que permita você se arriscar a fazer algo diferente daquilo que você já fez, mesmo que tenha trazido até então um resultado positivo, né? Pode ser que aquele resultado positivo, daqui a um tempo, ele não consiga mais dar conta se você não buscar acompanhar toda essa evolução. E aí, quando a gente fala de inovação, gente, não tem como. Falar de cultura organizacional, a cultura de aprendizagem, hoje, ela é de longe a mais relevante nesse contexto, né? É buscar profissionais que tenham sede de fazer tudo melhor todos os dias. Eu costumo brincar que a minha primeira formação, eu me formei em designer gráfico digital. E eu fui programador em Flash, trabalhei com ferramentas que hoje já não existem mais. Então, imagina se eu não tivesse buscado evoluir de acordo com o que a tecnologia me trouxe, com as novas formas de fazer aquilo que eu fazia na época em que me formei. Talvez hoje eu não estivesse aqui tendo a oportunidade de falar com vocês. Então, é aprender, reaprender. E aqui não é você desprezar aquilo que já foi construído, longe disso, né? É ao contrário, mas a partir do que fez vocês chegarem até aqui, como é que eu adapto, como é que eu consigo evoluir, né? Trazendo e inserindo neste ambiente novos elementos dessa realidade que está aí, né? No nosso dia a dia. Então, tem essa frase que eu gosto muito, que você não se diferencia pela capacidade de prever o futuro, até porque hoje em dia é um grande desafio isso daí, visto que a gente vive num mundo ali, num contexto, a gente vive a era do caos, né? Onde a imprevisibilidade, ela ocorre, ela está presente o tempo todo. Então, prever o futuro, hoje, você não é mais diferenciado por conta disso, mas você vai se diferenciar pela capacidade de se preparar. E a preparação tem a ver com você estar aberto a aprender e reaprender. E você não aprende, eu falo que é, essas características aqui são essenciais. Assim. Você não aprende se você não tem flexibilidade, porque às vezes você já manda super bem algo que você já faz, fala, mas eu fazia assim, ou eu faço assim há 10 anos, e de repente você precisa estar flexível para acrescentar um elemento novo, um método novo, uma ferramenta nova que faça mais sentido dentro desse contexto. Você precisa ser flexível para, de repente, abrir mão de um projeto, de um ego que foi criado por você e dar a oportunidade de ser alterado isso por outras pessoas. Então, requer muito aprendizagem, muita flexibilidade, muita abertura para aprender e reaprender o tempo todo. O conhecimento nunca é demais. Entender aquilo que a gente manda bem e poder potencializar e aquilo que a gente tem oportunidade ainda de se desenvolver. Para tudo isso, gente, disposição. Para mim, eu falo que nada é mais forte do que a vontade humana. Você pode ir para os melhores locais, para os melhores lugares estudar. Se você não está disposto a pegar aquele conhecimento e transformar em habilidade, trazer para o seu dia a dia, para a prática, está disposto a encarar né, esse movimento, você sai ainda, né? Você fica atrás daquelas pessoas que estão dispostas a fazer algo diferente, a ser o próprio agente de mudança. E a disciplina, porque somos seres humanos, né? Eu brinco que não é todo dia que a gente vai estar com a motivação no 100%, né? Todo dia que a gente vai estar apaixonado por aquilo que a gente faz. Nós temos nossos problemas, isso pode nos impactar, somos um ser único, né? E aí, quando aquela paixãozinha dá aquela escorregada, entra a disciplina daquilo que a gente sabe que precisa ser feito, da cadência, de entender que a evolução é um pouquinho por cada dia, né? É um pouquinho cada dia. Então, é mais desafiador você fazer algo e sair do 0 para o 100. Então, se você der 1% todos os dias, essa evolução vai acontecendo e você vai amadurecendo com ela. Isso eu acho muito bacana. E aí, quando a gente fala de uma cultura de, de aprendizagem, qual é o papel do RH, mas não só do RH, de toda a liderança? Para falar numa cultura de aprendizagem, a primeira coisa que eu coloco é que a aprendizagem tem que estar na mesa do CEO, do dono, do empreendedor, né?
a liderança servindo como exemplo, né? Então, a aprendizagem tem que estar na estratégia do negócio, tem que ser um pilar do negócio para dar conta desse movimento. Para a área de uma universidade corporativa, por exemplo, ou uma área de DHO, RH, ao criar as soluções educacionais, ela tem que estar conectada com a estratégia do negócio. Qual é o objetivo estratégico? Desenhado isso, quais são as habilidades, atitudes, conhecimentos que seus profissionais precisam ter? E aí, independente do formato da sua solução educacional, e aqui a gente tem milhões de oportunidades, hoje cada vez mais, né, o formato, as pessoas aprendem de maneira diferente, é importante a gente trazer formatos diferentes para que essa cultura seja fomentada, disseminada, gere engajamento para todos os perfis de aprendizagem, mas o mais importante é que o que você leva de conhecimento do seu negócio esteja conectado à estratégia. Tenha indicadores, mostre o valor agregado de qualquer ação que você faça por meio de dados. Então, e indicadores que impactem o negócio, que mude aquele ponteiro. Então, é super importante trabalhar pautado, né, em KPIs ou OKRs que transmitem aonde você quer chegar, como você vai chegar, o que você alcançou. Então, que a gente tangibilize por meio de indicadores cada evolução, ou ao implantar um projeto novo, já ter um indicador. O que esse projeto vai me trazer de ganho? O que esse projeto vai mudar? Porque é essencial para você saber se você está no caminho ou não. E unir, porque estamos falando de pessoas, né? Então, unir a experiência de conteúdos, de plataformas, de diferentes soluções educacionais com as pessoas. Como é que eu conecto tudo isso? Como é que eu faço as pessoas trocarem, serem mais colaborativas? E, obviamente, reconhecer o aprendizado formal, informal, autodirigido. Então, hoje eu aprendo por meio de um artigo, eu aprendo por meio de uma live, eu aprendo por meio de um squad, eu aprendo por meio de um projeto, de um benchmark, de um network. Eu aprendo de diferentes maneiras. Às vezes eu aprendo mais num cafezinho do que fazendo, às vezes, sabe, um cafezinho com pessoas que já implantaram algo semelhante ao que eu estou querendo e com aquela troca do que, de repente, no momento mais tradicional. Então, que a gente possa valorizar todos os tipos de aprendizagem, reconhecer isso dentro da organização. E aqui eu trago, né, até a referência da Gartner, algo super importante. Para 2025, eu trouxe de modo bem resumido, mas as principais prioridades para líderes de RH em 2025 é foque no desenvolvimento de líderes e gestores, trabalhe muito a sua cultura organizacional, tenha um planejamento estratégico bacana de força de trabalho, olhando para o futuro, mapeamento de posições-chave, desde TA até a área de desenvolvimento, como é que eu lido com tudo isso, foque muito nisso, olhando para frente, gestão da mudança e tecnologia para o RH. Então, invista, quando você mescla todas essas frentes de atuação, invista mais tempo também em eventos de network, atividade em construção, ou seja, a colaboração, conhecimento em rede mesmo. Então, aqui já é uma dica bacana que tem como tendência aí em grandes pesquisas, em grandes direcionadores para as áreas de RH. Então, estamos em linha até com o que a gente está dizendo. Ou seja, gente, aqui, só para recapitular, o que a gente precisa ter para ter, de fato, uma cultura de adaptabilidade, de aprendizagem? Centralidade no cliente. Então, quem é o seu cliente? O que você gera de valor? Né? Vai se destacar quem fizer o que o cliente quer fazer melhor que seus concorrentes. Então, que sua organização como um todo conheça quem é a persona ali, né, principal do seu negócio. Ambidestria profissional, aqui eu estou falando de inovação, a inovação incremental, a inovação disruptiva, como é que eu abro espaço, né, dentro da minha rotina para isso, uma cultura diversa e colaborativa, né, como é que eu abro espaço para a diversidade na sua amplitude ali, o aprendizado contínuo, autonomia e agilidade para tomadas de decisões. Então, as empresas vitoriosas serão aquelas que de fato conseguirem fazer, executar o trabalho que o cliente quer realizar de uma forma superior aos seus concorrentes. E aqui a gente poderia ter, né, um universo aqui falando disso, mas que a gente possa trabalhar estratégias para promover uma cultura
cada vez mais inclusiva, né? Diversificação de fontes de recrutamento, o processo de seleção de forma mais equitativa, né? Implantar práticas de recrutamento para diminuir vieses, ambiente de trabalho inclusivo com flexibilidade, criar, né, comitês, grupos de afinidade é uma boa prática, políticas flexíveis, né, para determinados grupos ali que apoiem a diversidade, como horários híbridos, programas de apoio à saúde mental. Então, tem muita possibilidade para que a gente possa trabalhar isso nas nossas organizações, né? Trabalhar com a liderança, a comunicação mais inclusiva, monitoramento e avaliação. Como é que depois que eu trago para dentro do meu ambiente, como é que eu monitoro para ver se está tudo ok, se a gente tem alguma oportunidade de melhoria, celebração, equidade salarial. Então, o RH como um todo, mas toda a liderança desempenha um papel central nesse processo quando a gente fala do ponto de vista de trazer iniciativas e preparar a organização para esse contexto. E aí, como é que eu posso aprimorar tudo isso junto às minhas lideranças? Eu tenho que trazer todo mundo alinhado à minha estratégia. De um modo bem simplista, gente, a estratégia é o caminho do ponto A ao ponto B. E, geralmente, a estratégia está ligada à competitividade do mercado. Num contexto de hoje, é muito mais perigoso ficar parado do que se movimentar. O que eu quero trazer como exemplo, gente? A gente tem quantas coisas se modificaram, né? Vou dar o exemplo aqui da música. Para quem gosta de música, antigamente a gente escutava música no rádio, depois veio o vinil, depois veio o CD. A gente escuta música hoje. Então, essa evolução, a centralidade está no cliente, a gente acaba entregando aquilo que é primordial, né? Que é a música, que é o entretenimento, mas a forma como eu entrego aquilo se modificou. Então, isso acontece na nossa área. Comece pela área, amplie para o negócio, mas que a gente possa realmente se movimentar para dar conta desse contexto. E aí, o RH, a liderança, é um motor de transformação organizacional essencial aí para liderar essas mudanças por meio das pessoas, porque as pessoas que vão fazer essa rodinha, né, girar aí para onde a gente quer. E aí aqui eu trago um pouco dessa analogia do que eu quero dizer. Antigamente, a gente fazia um planejamento estratégico, às vezes até para 5 anos. Hoje, não faz mais sentido isso. Por quê? Imagina que a minha estratégia seja levar do ponto A ao ponto B, no final da tela. Antigamente, o meu terreno era como? Ele era mais linear. E aí, gente, veio, né, o mundo VUCA, o mundo BANI, né, impulsionado aí pela tecnologia, o meu terreno, né, o meu cenário mudou. E a forma como eu ligo de um ponto ao outro, a minha estratégia precisou ser adaptada. Eu preciso ainda chegar no plano B, mas eu precisei fazer modificações para ganhar mais agilidade. Mas aqui, gente, o contexto não para, aí foi ficando ainda mais desafiador. O crescimento é exponencial. O que eu preciso fazer para dar conta de entregar aquilo que está dentro do meu objetivo estratégico? Uma governança, uma cultura de disciplina e aprendizagem e de colaboração. Ou seja, que eu possa desenvolver os meus times para que eles também façam parte, né, da minha tomada de decisão. Puxa, Karina, mas se eu fizer isso, eu corro risco, desenvolva, né? Faça esse movimento de desenvolvimento para que o seu time seja mais autônomo e colabore ainda mais para gerar essa velocidade necessária. Aqui, gente, é algo que eu gosto de trazer dentro dessa analogia. Como é que eu alinho, então, a estratégia e eu dou autonomia? Porque ela tem que ter um equilíbrio. Não adianta eu só dar autonomia e, como liderança, eu não alinhar a minha estratégia. Se eu dou só autonomia, falo o seguinte: minha estratégia é: bora atravessar esse rio. Nós precisamos atravessar esse rio. Eu só dei autonomia, mas eu não alinhei, eu só disse o que eu quero. Um vai construir uma ponte, outro vai construir um túnel. Isso, gente, vai gerar retrabalho, muitas vezes frustração. Então, não adianta só dar autonomia. Como é que eu preparo o ambiente para isso? Num contexto né, exponencial, aqui a gente traz sugestões, né? E as pesquisas trazem qual pode ser o caminho mais adequado para o seu negócio. Obviamente, cada um vai olhar para o seu cenário, mas o que a gente tem percebido hoje, as mudanças, né? Se você tem uma empresa que ela é mais autocrática, né? O líder vira e diz: precisamos atravessar o rio. Vai lá e todo mundo vai lá e constrói uma ponte. Pronto, ele está dando direcionamento,
a estratégia ele está falando exatamente o que ele precisa fazer. Mas olha a carinha dos profissionais aqui, todos tristes, porque tem pouca oportunidade de trocar, de escuta do colaborador. É uma empresa que pode cair, né? Ele tem alto alinhamento, mas ele tem baixa autonomia. E ele pode cair numa cultura mais autocrática e, do ponto de vista do colaborador, uma cultura mais de conformismo. Eu vou trabalhar, porque estou aqui, preciso fazer, mas pode impactar clima, em oportunidades de inovação. Por outro lado, se você tem baixo alinhamento e baixa autonomia, é um risco gigante também, porque aí você fica no microgerenciamento como liderança, né? Aquela liderança que o colaborador não pode mandar um e-mail se não tiver copiado, o líder acaba olhando só para aquele pedacinho e acaba perdendo a oportunidade de olhar para o macro, para o negócio como um todo, para fora, para dentro. Então, e o colaborador acaba tendo uma cultura, a percepção de cultura de indiferença, porque cada um está fazendo o seu, porque o microgerenciamento está muitas vezes imposto ali pela liderança. Então, olha que bacana. Por outro lado, se você dá muita autonomia, uma autonomia absurda, mas você não alinha a estratégia, você pode entrar no que a gente chama de cultura caótica. Por quê? Você vai lá e fala, bora fazer, né? Aí o líder fala, meu Deus do céu, eu espero que alguém esteja trabalhando no problema do rio. Tá todo mundo feliz, porque cada um tem a sua autonomia de pensar e criar o que quiser, mas de repente aqui, gente, um construiu uma ponte, outro construiu um túnel, e aí o caos está criado, né? Porque o retrabalho já ocorreu, a falta de informação, a falta de equipes coesas, conectadas também foram perdidas. E aí, o que a gente considera que pode ter maior chance de sucesso nesse cenário? É quando, e é chamado, né, de uma empresa com uma cultura mais inovadora, quando há possibilidade de colaboração, né? Quando as decisões não estão somente na mão da liderança. E a gente sabe que a liderança tem mais informações, a gente trabalha com liderança situacional, às vezes numa situação a gente sabe que vem de uma forma mais diretiva, vamos ter que fazer isso desta maneira, a gente sabe, e está tudo bem, faz parte, né, do jogo, inclusive. Mas quando que eu posso criar ambientes para se testar um pouco mais, né? Para ampliar um pouco mais a visão, trazer mais mentes pensantes para implantar um processo, para fazer uma melhoria. Então, imagina dentro ainda daquela imagem que o líder chega e fala: precisamos atravessar o rio, vamos descobrir como. E aí dá a oportunidade de escutar mais profissionais, mais áreas, conectar mais as pessoas para entender um caminho comum. Aí aqui alguém vira e fala: puxa, vamos construir uma ponte. Outro vira e fala: não, vamos atravessar o rio. Aí alguém levanta a mão, fala: não, vamos de barco. Aí alguém fala: espera um pouquinho, qual que é a profundidade do rio? Qual é a distância? Qual que é o clima? Qual que é o vento? Olha o que, que ele está fazendo aqui? Buscando dados, que foi o slide anterior. Está trazendo dados para uma tomada de decisão. Aí alguém vai olhar o rio, gente, bota assim o pezinho no rio, vê que o rio vai até a canela, a água vai até a canela. A galera fala: olha, talvez fique mais fácil a gente colocar uma mochila nas costas e atravessar o rio. Menos investimento, custo-benefício mais acessível. Mas isso só foi possível chegar nessa alternativa quando se abre espaço para mais pessoas trazerem seu ponto de vista, sua experiência, para trocarem em prol de uma inovação, em prol de resolução de problema. Então, a importância e a mudança, né, o que impacta, principalmente para a liderança, para fazer isso acontecer. Porque a forma de fazer gestão muda, né? Uma gestão mais voltada para a gestão 3.0, uma gestão mais colaborativa, de desenvolvimento do seu time, para que eles tenham maior autonomia. Então, potencialize a liderança, capacite a liderança, conecte os seus profissionais, não somente na entrada, num programa de onboarding, mas durante a sua gestão, na jornada do profissional, conecte o seu profissional à missão da empresa, que é aquilo que você entrega, né, para o seu cliente. A visão é onde você vai chegar. O propósito é o porquê que você existe, né? Tem uma força, o propósito organizacional,
Alguns profissionais, eles entram muitas vezes na sua organização, a gente busca os talentos, e os talentos também buscam as suas empresas. Ela vai se conectar com o seu propósito. E os valores, que é aquilo que a gente não abre mão. Então, queremos resultado? Queremos resultados, mas não é a qualquer custo. Então, quais são os valores que não abriremos mão? Então, potencialize a liderança, capacite a liderança, fomente a sua cultura, trabalhe a sua cultura organizacional no dia a dia, não somente na entrada, que a gente possa vivenciar, né, perceber a cada dia aquilo que a gente tem como cultura, e a cultura é única de cada empresa dentro da sua organização. Então, para potencializar a liderança num contexto que é diferente e que a gente lida com pessoas diferentes, algumas coisas podem fazer realmente ser a cerejinha do bolo, né? Fazer a diferença. É saber ouvir, ter empatia, né? O contexto externo impacta para as pessoas de maneira muito diferente. Então, algumas pessoas vão se adaptar mais rápido que outras, que a gente possa, sim, buscar o resultado, mas trazer isso de forma humanizada. Que sejamos como os líderes, né? Quem está na cadeira de liderança, que saiba mediar conflitos, lembrando que conflitos não é ruim. Confronto é ruim, mas conflito não. Conflito bem mediado gera boas ideias. E quanto maior o seu time, quanto mais diverso o seu time, mais chance de conflito, porque as pessoas vão ter posições diferentes, olhares diferentes, opiniões diferentes. Mas se bem mediado, vão trazer muitas, né, também caminhos diferentes. Que a comunicação seja um fio condutor, né? Que a colaboração se faça presente e que a gente saiba fazer gestão do tempo, onde a gente é bombardeado de tanta coisa, como é que vamos priorizar? E eu brinco que a prioridade vem no singular, né? Se eu tenho um monte de coisa para fazer, como é que eu vou escolher aquela que vai trazer maior impacto em menos tempo? Então, que a gente possa trabalhar isso dessa maneira. Mentalidade de crescimento e aprendizado é realmente, desde a entrada, trazer profissionais com sede de aprender, com vontade de aprender. Criar ambientes para testar, para trocar, né? Obviamente, eu tenho que mitigar os riscos, tenho que avaliar as possibilidades, mas que a gente abra espaço para fazer coisas que até então não foram feitas. E que a gente se desafie, estimule o nosso time, suba a régua, mas que quem está na cadeira de liderança possa ter a bússola, o combustível para estimular esse time a entregar cada vez mais. Então, conecte as pessoas a um senso comum, a um propósito, e tenha indicadores para que você continue na sua jornada de maneira a potencializar e alcançar cada vez mais resultados. E aí, gente, trazendo tudo isso, depois a gente abre espaço para dúvida, eu trago um videozinho para finalizar, que, que resume um pouco de tudo que eu trouxe aqui. Às vezes a gente tem medo do novo, porque assusta mesmo, a mudança assusta, né? E para cada um vai impactar de modo diferente. Mas às vezes, quando a gente se abre para isso, o aprendizado e o que a gente acaba tendo, conquistando, é muito maior. Então, eu vou colocar esse videozinho para vocês, que é uma forma de traduzir um pouquinho de tudo que eu trouxe.
Bom, gente, é isso. Eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho com vocês e fico super à disposição aí para dúvidas, perguntas, enfim. Contribuiu muito, maravilhosa, muito bom, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas dicas, né? A gente fica analisando, né? Você mostrar tudo ali, as ideias, como implementar, como tem que ser feito, porque é importante a cultura. É muito bom poder saber e aprender mais sobre isso. E é por isso que a gente gosta de fazer vários eventos, vários webinários com esse tema centrado no e-learning. Bom, o pessoal está interagindo com a gente aqui no chat, passando as perguntas, e a gente vai passando para você. Cá, para você hoje, a gente fala sempre de implementação, né, de cultura como um pilar essencial dentro da empresa. Quais são os métodos que você usa e que você poderia divulgar para a gente, assim como dicas para fazer a implementação de uma cultura dentro da empresa? Bom, eu costumo dizer que o ideal é ter um diagnóstico primeiro, né? A cultura, se ela não é implementada, quem está na liderança, o dono da organização, precisa desenhar isso. Por exemplo, os valores, a missão, a visão, o propósito, começa por esse desenho. O que a sua empresa entrega? Porque isso vai ser disseminado e vai fazer com que todas as pessoas, desde a entrada até o final. Então, precisa ser, né? Quando eu vou abrir uma empresa e eu já vou trabalhar a minha cultura, eu quero que ela tenha uma cultura, desde do nome que eu vou dar à minha empresa, e aí eu começo a dizer, o que eu vou entregar? Qual é a missão da minha empresa nesse mercado? Qual é a visão? Onde eu quero chegar? Né? Se eu estou no ponto de partida pensando numa empresa que é nova, quais são os valores, aquilo que eu quero realmente que os colaboradores compartilhem? Quando eu falo de cultura, não é que eu vou ter todas as pessoas iguais, não, longe disso, mas são pessoas que compartilham ali daqueles valores. Aquilo que eu não vou abrir mão, que são os comportamentos, né? Vão-se muitas vezes, poderão ser traduzidos como comportamentos esperados diante dos seus colaboradores. Qual é o propósito? Por que a sua empresa existe? Então, fazendo todo esse desenho e disseminando todos os seus processos, a sua estratégia vai ser pautada nisso. Então, se você vai buscar resultado, é buscar resultado pautado naqueles valores. Se, por exemplo, um dos seus valores, aqui onde eu trabalho, não me é, o valor, um dos valores é perpetual learning, ou seja, o aprendizado contínuo, né? Porque dentro desse contexto a gente já viu que é o diferencial. Ou seja, então, desde a entrada, eu preciso trazer pessoas que têm isso no seu DNA, que entende a importância de aprender, reaprender, que é vivo, a organização é viva. Então, para implantar, primeiro faz esses desenhos e vem geralmente, né, da liderança de forma colaborativa. Existem métodos e maneiras de fazer isso para construir cada um desses pilares. A partir dali, desenvolva os seus processos pautados nisso, faça um onboarding pautado nisso, porque é o canal de entrada do seu colaborador. Então, já conecte e alinhe expectativa pautado naquilo. E a cultura, ela é única, né? Ela é sua. Por mais que eu ache uma cultura de uma empresa legal, não dá para eu dar o Ctrl+C, Ctrl+V, porque é um jeito de ser da organização. E agora, uma coisa que é extremamente importante, não deixe a sua cultura ficar só nos quadros bonitos da sua parede. Porque aí você tem uma ruptura. Aquilo que você prega, aquilo que você dissemina, faça acontecer no dia a dia. E esse é o maior desafio. Né? Mais do que você trabalhar sua cultura para uma marca empregadora, para o employee brand, faça que os seus profissionais percebam que aquilo que você dissemina, os valores que você coloca, que o propósito que você busca seja percebido no dia a dia. Então, está relacionado a todo o ecossistema, a forma dos seus líderes fazerem gestão, seus processos, a forma como você lida com as mudanças, né? Rituais de cultura são extremamente importantes. Quais são os rituais da sua organização, né? O que está ali percebido pelo seu colaborador? Então, você consegue trabalhar isso de forma a impulsionar o resultado. Já existe aquela frase famosa, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, porque a cultura é aquilo que as pessoas percebem, fazem. Então, tem que estar conectada, tem que andar junto. A cultura ela vai ser um grande diferencial competitivo para a sua empresa.
Muito bom, perfeito. E aproveitando, pessoal, essa deixa da Karina ali, porque a gente já fez essa pergunta para ela, a Karina, ela desenvolveu um e-book maravilhoso que vai falar sobre os desafios, né, do Employee Branding para o RH. Então tá aqui, eu compartilho com vocês aqui, para vocês escanearem o QR Code e baixar gratuitamente esse e-book. E também te convido cá para você falar um pouquinho dele, né? Como que surgiu essa construção do e-book? Quais são as dicas que você nos entrega dentro desse e-book? Olha, eu vou dar um spoiler porque vale a pena ler. Primeiro, eu fiquei muito feliz pelo convite, mas aqui a gente fala um pouquinho de tudo. Fala principalmente do que é a cultura organizacional, mas a gente dá muita dica de como trabalhar a marca empregadora, né? Desde o momento de atração, de rituais, no momento de desenvolvimento, tudo aquilo que é perceptível como valor para o colaborador é, é, potencializa nada mais poderoso do que o próprio colaborador ser o seu guardião da sua cultura, ser o seu divulgador, né, da sua marca. Então, aqui, nesse e-book, não trago só como implantar estratégias, mas também dicas, exemplos, e conceitos também, né? Como é que a gente conecta? Mais uma vez, aqui são, eu acredito que vocês terão bons insights, mas é muito importante olhar para o seu cenário, para o seu momento e ver aquilo que se adapta. Mas aqui traz bons direcionamentos, boas referências, e eu espero que vocês curtam.